Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um mini curso. Somos estudantes do Instituto Federal de Rondônia, do curso de Engenharia Civil do sexto período, né? Com o tema de hoje do mini curso do tipos de lajes e materiais utilizados, né? Nosso grupo aí é composto pelos alunos, pelos acadêmicos Arolisa Moreira, Claudeci Felício, Lenias Gomes, Marcelo Rezende e Ramsés Araújo. Então, esse é o nosso conteúdo, né? O que são lajes, né? O que seriam lajes, a classificação dessas lajes, os tipos de lajes, os materiais usados e suas vantagens e desvantagens. Nessa primeira parte, né, a gente vai estar abordando aí o que são lajes moldadas em locos. E na segunda parte do mini curso será abordado a parte das lajes pré-moldadas. Então, o que seria, né? O que seria lajes? O que são lajes? Né? São estruturas aí que realizam a divisão entre os pavimentos de uma edificação e geralmente, né, dão suporte a contrapisos e até mesmo funcionar como teto, né, como uma cobertura ali no caso. Na maioria das vezes elas se apoiam em vigas, né, que se apoiam em pilares e realizam a distribuição adequada da carga de uma edificação. Então a gente tem a classificação das lajes, aqui, né, no Brasil, a gente tem dois modelos aí que são bem requisitados aí na execução de lajes, que seriam aí as pré-moldadas e as moldadas em locos. O caso das lajes pré-moldadas, como eu falei no começo, será abordado mais na segunda parte do minicurso, né? Elas são estruturas praticamente aí prontas e apenas montadas na obra. Já as lajes moldadas em loco, né, são constituídas por uma malha de vigas retas lançadas sobre uma forma para serem preenchidas de concreto. Logo mais eu entrarei em detalhes, né, do que seriam essas lajes moldadas em loco. Então aqui a gente tem a nossa laje maciça, né? O que seria essa laje maciça, né? Então assim, para complementar, né, que são lajes, né, elas cumprem uma função primordial em qualquer construção civil, certo? A estrutura ela dá suporte a paredes, né, e gera cobertura de tetos e pisos em construções com mais de um andar. Então, assim, ela proporciona também, né, o vencimento de vãos, gerando ambientes espaçosos e promovendo isolamento térmico e acústico no local. Cada um desses fatores irá variar de acordo com o tipo de laje escolhido, né, pelo, pelo responsável da obra ali. Para efeito de comparação, basta a gente lembrar também de como as casas sem laje, né, com cobertura de telha, são geralmente mais quentes e abafadas, né? Então, no Brasil, a gente sabe que a gente tem dois modelos, né? Seriam as pré-moldadas e as moldadas em locos. É, as moldadas em locos, como eu disse, né, são constituídas por uma malha de vigas retas lançadas sobre uma forma para serem preenchidas de concreto, né? Se as formas forem planas, trata-se de uma laje maciça, né? Caso as formas tenham alvéolos, que se ligam pela mesma de compressão, temos a laje nervurada, que também será tratada aqui nessa primeira parte do mini curso. Então, o que seria uma laje moldada em loco, né? Como eu falei. Essa laje moldada em loco, né? Ela é um tipo de estrutura que se caracteriza por ser construída, né? Na maioria das vezes, né? Grande parte aí, é dentro do canteiro de obras, né? E ela é utilizada, né? É, é utilizada uma forma como base para armadura de aço e para o concreto. Pode ser de diferentes tipos de materiais, como vocês podem estar vendo na imagem, e a gente tem aí a, a nossa armadura de aço, né? Então, assim, um detalhe importante também sobre a laje, né, sobre a laje de concreto moldadas em loco, é que toda a parte elétrica e hidráulica, né, sempre elas precisam ser lançadas antes da concretagem, né, antes de ser concretado aí a minha laje, né, uma vez que se for utilizado um concreto usinado, né, então esse material ele não permite aí a reversão do formato da laje após a concretagem, ou seja, você não pode se você for utilizar um concreto usinado, você não pode estar tentando fazer instalações depois de concretar a laje. Com a laje de concreto moldada em loco, o tempo médio de obra pode ser diminuído em até 50% também. Isso é uma vantagem, né, da laje maciça, claro, moldada em loco. Então, a laje maciça, né, ela consiste aí em um sistema construtivo de laje de concreto armado moldado em loco, né, como eu acabei de revisar.
E esse tipo de laje ele surgiu justamente com os primeiros registros de edificações em concreto armado no mundo. Ele foi utilizado como principal sistema construtivo de laje por um longo período. Com o avanço da tecnologia, claro, né, surgem diversos métodos construtivos aí para a concepção de lajes, né? Então, assim, ainda assim, ela é uma das lajes mais empregadas aí na construção civil, né, por parte do concreto armado aí no Brasil e no mundo, né? Então, assim, o sistema estrutural, né, das lajes maciças, ele é empregado em edificações de múltiplos pavimentos e em construções de grande porte. Isso se deve ao fato de que o sistema construtivo ele pode ser um pouco mais caro do que as lajes pré-fabricadas, por exemplo. Com isso, as lajes maciças elas são pouco comuns em edificações residenciais de pequeno porte, né? Mas o que é realmente uma laje maciça, né? Ela pode ser definida como sendo uma placa de concreto armado, né, como vocês estão vendo na imagem aí, cuja função é resistir aos esforços de compressão e de tração, né, em edificações. Esse tipo de laje que, moldada em loco, né, além disso, não possui em sua composição nenhum outro material que não seja o aço e concreto. As lajes maciças elas são executadas diretamente no canteiro de obras, não necessitam de mão de obra especializada, né? Além disso, apresentam um tempo razoável de execução, o que depende basicamente da cura do concreto, né? Esse tipo de laje ele é muito indicado também para edifícios de múltiplos pavimentos e não tão viável para edificações residenciais, como eu acabei de reafirmar ali. Mas afinal, por que comumente não se utilizam margens maciças em residências, né? Porque em obras de residência não é utilizada, né? Porque devido às formas que são utilizadas na metodologia executiva. Assim, em edifícios de múltiplos pavimentos, as formas são reutilizadas a cada andar, o que torna o método mais viável do que em edificações térreas, né? Porque, tipo, em edificações térreas, a gente vai utilizar só uma vez e vai ter que jogar fora. Já em múltiplos pavimentos, já é mais viável porque você vai reaproveitando, né, essas formas aí a cada pavimento. Então, aqui a gente começa a falar também das vantagens, né, de se ter uma laje maciça, né? Claro que tem as vantagens e desvantagens também. Então, a gente pode destacar alguns pontos positivos aí das lajes maciças, né? É uma execução simplificada, né? Não exige uma mão de obra especializada, né? Possui um bom desempenho em relação à resistência dos esforços aí dos elementos, pode auxiliar no sistema de contraventamento também da edificação, através da propriedade de chapas, menos suscetível à ocorrência de patologias, como, por exemplo, fissuras e trincas, acabamento liso na parte inferior, né, e permite diferentes formatos dos panos de lajes. Já as desvantagens dessa laje, né, dentre os pontos negativos desse sistema estrutural, a gente pode destacar aí também que a gente tem um custo elevado, né, em relação a diversos outros sistemas de laje, a gente tem um mau desempenho de acústica nos ambientes, elevado consumo de concreto, muito concreto mesmo, peso próprio elevado, que estimula maiores reações no restante da estrutura, né? E também a gente tem a utilização de formas com dificuldade de reaproveitamento. No caso aí, né, se a gente for adotar uma laje dessa aí, no caso, o engenheiro responsável ou o responsável pela obra for adotar esse tipo de laje em uma residência, por exemplo. Então, ela não é indicada para vencer também grandes vãos. A gente tem aqui as especificações também de projeto. A gente tem as especificações de projeto, né? Aqui, como vocês podem estar vendo a imagem aí, uma execução de uma laje maciça, né? No caso aí, na prática, aquele lá é só um esquema. Então, nas especificações de projeto, né? Segundo a nossa ABNT-NBR 6118/2014, que se refere ao projeto de estruturas de concreto, procedimento, que estabelece os requisitos básicos exigíveis para a estrutura de concreto armado. A gente também tem as especificações de projetos, né? Essas lajes maciças, elas são dimensionadas com a função de resistir, né, aos esforços solicitantes de projeto. Basicamente, o projeto e dimensionamento, eles devem seguir, né, as especificações da ABNT-NBR 6118/2014, que se refere ao projeto de estruturas de concreto e procedimento, que estabelece os requisitos básicos
exigíveis para estruturas de concreto armado, né? A gente também tem a classificação quanto aos vãos, né? No projeto de lajes maciças, devem ser determinados dois tipos de vãos. Vão livre, que consiste aí na distância entre as faces aí dos apoios, ou seja, os pilares, né? Em caso de balanço, né? Consiste aí na distância da extremidade livre até a face do apoio, né? Os vão livres para viabilidade da utilização das lajes maciças variam entre 3,5 e 5 metros, né? E a gente também tem um vão teórico, que é o nosso vão interno ali da nossa laje, né? Dos pilares, né? O vão interno dos pilares. Também chamado de vão equivalente, que consiste nas distâncias entre, né, os eixos dos apoios. A gente também tem aqui, segundo a nossa NBR 6118, 2014, as espessuras, né? Onde a gente tem alguns valores limites mínimos para a espessura das lajes que devem ser respeitados. Então aqui eu vou abordar algumas espessuras, né? 7 centímetros aí para cobertura não em balanço, 8 centímetros para lajes de piso não em balanço, 10 centímetros para lajes em balanço, 10 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN, 12 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN, né? Então, essa parte aqui das espessuras, né, a gente vê que é referenciado pela NBR, né, 6118, projeto do 2014, onde se trata aí do projeto de estruturas de concreto no procedimento. Então, essa é a parte das espessuras. A gente também tem o processo executivo, né? Como que funciona aí na prática o nosso processo executivo, né? É, Elas são executadas basicamente em 5 etapas, né? A primeira etapa aí a gente vai fazer a alocação das formas e escoramento, né? Formas podem ser constituídas de madeiras, né, tábuas, chapas, compensados ou chapas de aço também, e vão servir como base até que o concreto ele atinja a resistência especificada, né? Então essas escoras também das formas, elas também podem ser constituídas de madeira ou metal. Já na segunda etapa, né, a gente tem aí a nossa alocação das ferragens, né? Nessa fase são posicionadas armaduras determinadas na fase de projeto, ou seja, aquelas armaduras que são principais, secundárias e os espaçadores, que é de suma importância também. Então, nessa fase também são adicionados os componentes elétricos da edificação, né? Lembrando aquela ideia que sempre, antes da concretagem, a gente deve fazer aí as instalações elétricas e hidráulicas antes da concretagem da nossa laje, né? Na terceira etapa, já vem a concretagem. Após aí a certificação de que as armaduras foram todas posicionadas, as formas devem ser limpadas e molhadas, e só assim deve ocorrer o lançamento do concreto, realizando sempre os processos de nivelamento e adensamento desse meu concreto. A quarta etapa são os cuidados da cura, né? Esse é um passo importante que muitas vezes ele é esquecido, né? Em suma, deve sempre realizar a proteção e hidratação do concreto durante o processo de cura sempre que necessário, né? Então, nessa parte aqui, quando você terminou de concretar, mas você pode dar uma pegar uma mangueira e dar uma hidratada na minha laje, né? Sempre que for necessário, né? Sempre estar hidratando aí, permeabilizando, se possível, sempre impermeabilizar essa minha laje. Então, na quinta etapa, né, que é basicamente a última, a gente tem a desforma, né? Posteriormente, né, as formas devem ser retiradas apenas quando o concreto atingir a resistência mecânica de projeto. E normalmente aí, né, isso ocorre aí aos 28 dias, né? Claro que dependendo do tipo de laje aí, é, existe outros, existe outros limites, né, dessa cura. Bom, aqui a gente tem as lajes protendidas, né? Laje protendida aí também que é chamada de laje com armadura ativa, né? É um tipo de laje que faz uso aí da técnica construtiva do concreto protendido, né? Onde a principal função é aumentar a resistência do concreto, permitindo o seu uso em espaços com grandes vãos, né? Diferentemente da laje de concreto armado tradicional, né? Que a armadura trabalha de forma passiva para resistir às cargas, a laje protendida ela trabalha com armadura ativa, em que as tensões são aplicadas previamente nas cordoalhas
para aumentar a resistência do elemento, ou seja, as cordoalhas, que como a gente pode ver, como se fossem esses fios em azul aí, isso seria as nossas cordoalhas. Na proteção, né, a armadura é chamada de ativa, pois já aplicamos uma tensão no aço, né, a ponto de alongar o material, antes da estrutura começar a receber cargas provenientes da construção, e que serão distribuídas, né, para as fundações e para o solo. Então, onde que se aplica, né, essas lajes protendidas, né? Ela pode ser em estacionamentos, hospitais, shoppings, entre outros lugares também que necessitam de mais espaço, além dos edifícios. Proteção e o concreto protendido, né? Essa palavra proteção, ela se origina da palavra protender, né? Que significa alongar ou estender para diante, né? Na construção civil, isso significa aplicar força momentânea de tração no aço, ou seja, está puxando ali, está tracionando o aço. Será alongado para aumentar aí a resistência da estrutura diante das solicitações existentes na construção. Para entender o uso dessa proteção, né, vamos entender as características também concreto e como é realizado essa técnica no material. Aplicação da proteção no concreto, né? O concreto ele apresenta uma alta resistência à compressão, né? Então, a sua resistência à tração é baixa e isso pode provocar um surgimento de fissuras no concreto, né? Já aqui nessa laje a gente já vê que as patologias já começam a surgir, né, também. Já é mais fácil de se ver uma patologias. Então, assim, por causa disso, ela é aplicada para evitar o surgimento de fissuras na estrutura, né? Então, assim, imagine uma corda, uma pessoa e cada ponta apenas segura a corda. Então, quando uma outra pessoa aplicar uma força sobre a corda, a mesma vai se deformar. Então, esse é como se fosse um exemplo dessa aplicação da proteção. No entanto, se essas duas pessoas elas estiverem puxando a corda com muita força, né, e a outra pessoa aplicar um esforço sobre a corda, sabemos que a mesma não vai se deformar, já que está bem tensionada, né, tracionada também pelas duas pessoas. Então, assim, quando a tensão no aço ela atinge o valor previsto no projeto, o equipamento que faz a proteção, né, é retirado e devido ao limite de elasticidade, o aço tende a voltar, né, ao seu estado normal após o seu alongamento, né? Então, assim, a corda ela seria o aço utilizado no concreto, né, como eu estava explicando. Essas duas pessoas na ponta seria o equipamento que realiza a proteção no aço. E a pessoa que aplica a força seria a carga existente na construção. Então, aqui no caso da nossa laje, né? Claro que esse método também pode ser utilizado numa viga, por exemplo, né? Então, assim, quando a estrutura ela recebe a carga da obra, o concreto ele é comprimido, né, por causa dessa carga. Então, enquanto que o aço comprime o concreto, eliminando assim a tensão de tração no concreto. Então, a gente também tem as características da laje protendida, né? Então, assim, é de suma importância, né, o estudo dessas características dessa laje, pois é a partir dela que a gente consegue entender o funcionamento e analisar sua viabilidade de utilização nas obras, né? Então, algumas principais características, né, são que os materiais presentes na laje são concreto e aço, utilizando tanto para armadura ativa quanto para armadura passiva, né? Essa estrutura ela pode ser pré-moldada ou moldada no próprio local da obra, né? A aplicação da tensão no aço pode ser do tipo pré-tensão, feita antes da concretagem da laje, ou pós-tensão, também é realizada após a concretagem. Então, assim, no processo de pós-tensão existe a proteção aderente, em que os aços eles são inseridos dentro de bainhas metálicas e injeta-se uma nata de cimento após a proteção. Na proteção não aderente, os aços são colocados dentro de cordoalhas engraxadas e plastificadas, como no exemplo aí da nossa imagem. O equipamento utilizado para aplicar a tensão no aço é o macaco hidráulico, né? A laje protendida também ela consegue alcançar grandes vãos, isso é uma vantagem dela aí, né? Geralmente podem alcançar vãos de até 13 metros, né? Coisa que uma laje maciça, por exemplo, não alcançaria, né? A técnica de proteção também ela aumenta a resistência do concreto da laje, assim aumentando a sua capacidade de suporte de carga na edificação. Apesar de elas serem usadas em obras com grandes vãos, não há necessidade de usar uma espessura elevada para a laje, fazendo com que a obra utilize menos concreto, com consequência diminuindo o valor do seu peso próprio. A seção da laje também pode ser maciça, nervurada,
ter presença de alvéolos no seu interior ou presença de capitéis. Então aqui a gente acabou de ver as características dessa laje, desse tipo de laje protendida, e aqui a gente vai ver as vantagens e desvantagens dessa metodologia, né? Então, as vantagens de uso dessa laje, né, a gente pode ver, conseguir vencer grandes vãos, né, proporcionando aí um ganho de área útil, né? A gente pode ser empregado em vários tipos de empreendimentos, desde obras de pequeno porte até grandes edifícios, menor espessura, reduzindo aí o peso próprio do concreto e da estrutura, né, até gerando economia também. A laje, esse tipo de laje, ela permite uma altura menor do piso, né, do piso a piso, e assim acaba aproveitando mais o tamanho da edificação, com a possibilidade de fazer mais pavimentos ainda, tem uma maior resistência e capacidade de carga, né, reduzindo o risco de patologias em sua estrutura e o surgimento de fissuras. Maior velocidade no processo de execução, de desforma e retirada dos escoramentos. Já na parte das desvantagens dessa nossa laje, né, apesar dos benefícios existentes no uso dela, né, ela apresenta também algumas desvantagens aí, né? Para a execução da proteção, né, no caso aí, é necessário utilizar equipamentos especiais para sua execução, né? A implementação desse tipo de laje exige mão de obra especializada, aí já é uma grande desvantagem, né, também. E em todas as etapas de execução, a gente sempre tem que estar inspecionando, né, para ver se está tudo de acordo com o projeto, ou seja, maior cuidado e um monitoramento em todos os processos. Então tem que sempre estar acompanhando aí para ver se não está saindo nada fora do eixo, né? Para utilizar equipamentos especiais, mão de obra especializada, existe a possibilidade também aí de aumentar o custo dessa minha obra. Então, assim, concluindo, né, é uma laje aí que é utilizada mais para grandes empreendimentos, né, nada que empate de ser usada em obras de pequeno porte, mas que geralmente atende melhor aí a obras de grandes portes, né. Uma das suas vantagens aí é vencer grandes vãos, né? Então, isso conta muito. Então, vai depender aí do estudo aí do engenheiro, vai depender do projeto que está sendo analisado ali, para você estar fazendo esse tipo de escolha da laje apropriada para certo empreendimento. Então, vai depender muito aí do tipo de projeto, né, que está sendo aí estudado pelo engenheiro responsável para você saber qual tipo de laje você vai aplicar aí na sua obra, né? Então, vou, vou passar adiante aqui com o próximo tema, do próximo colega acadêmico aí, e espero que vocês tenham gostado aí dessas duas especificações. E aí pessoal, dando continuidade a este mini curso, agora teremos a laje moldada em loco de madeira. Este tipo de laje é o que tem mais baixo custo se comparado com os outros tipos de laje que vamos abordar e que abordamos. E por esse motivo, ela tem sido uma opção bastante adotada nas construções. Essa laje é indicada para obras de pequeno porte, como por exemplo sobrados, justamente por causa da resistência que a madeira possui. E essa resistência depende de diversos fatores, como a umidade presente na madeira, se essa madeira foi impermeabilizada e o clima em si. Um grande diferencial das lajes de madeira é que ela pode ser adaptada para diversos tipos de projetos, com um design diferente e dependendo muito da madeira que está sendo usada. Como no caso, alguns exemplos são eucalipto, itaúba, aroeira, uipê e algumas outras, que são madeiras que oferecem uma grande resistência, facilidade no trabalho, é, são as mais resistentes a cupins e resistentes quanto à ação do tempo. Aqui nessa imagem nós temos uma demonstração simples de como seria uma laje feita por madeira. Nós temos as vigas e em cima das vigas nós temos um contrapiso que é feito de compensado, para assim vir então com um piso feito de madeira que a gente escolher. Esses compensados são materiais feitos de camadas de madeira retirados dos troncos das árvores e compactados sobre alta temperatura. Por serem grandes, leves e resistentes, os compensados podem ser aproveitados de diferentes formas. Mas na construção tradicional, o mais comum é ver na aplicação durante o processo de construção da laje. Só para deixar uma coisa mais clara aqui,
é que o uso desse material e de outros também fabricados com madeira não é um problema para o meio ambiente, mas muito pelo contrário. O problema seria, no caso, é a origem dessa madeira, em que em muitos casos seria vindo de madeira ilegal e não de madeira de reflorestamento. Quando os construtores verificam a origem dessa madeira, verificando se ela é legalizada, como madeira de demolição ou como madeira industrializada, por exemplo, elas incentivam a redução na madeira retirada de florestas nativas. Ou seja, na compra de madeira licenciada, certificada, garante preservação e manutenção das áreas florestais. Um ponto negativo dessa madeira seria, no caso, o custo de madeiras certificadas, que costuma ser maior do que o custo de madeiras ilegais. Também vale ficar de olho em diversos fatores, como peso, design final da obra, durabilidade e resistência a impactos e os agentes externos. Essas lajes de madeira também são muito indicadas para projetos com pegada mais rústica e tradicional, como casas de campo ou até mesmo lojas que desejam ter um visual mais alternativo. Então, algumas vantagens e desvantagens da laje de madeira. Essas lajes, assim como qualquer outro tipo de estrutura, possuem vantagens e desvantagens, como apesar de ser uma excelente opção para quem deseja diminuir o custo da obra no total, essa estrutura tende a ter uma durabilidade bastante inferior se a gente comparar com as demais, o que pode fazer com que você tenha que refazê-la em pouco tempo. Geralmente essas lajes de madeira são mais leves do que a estrutura de concreto armado, de metal, que facilita no processo da montagem. Além disso, dependendo do tipo de técnica usada, ela pode aguentar grandes cargas e mesmo apresentando uma armação leve. Essa madeira, como eu falei anteriormente, pode ser sustentável, que é uma grande vantagem. Outro diferencial seria que essa madeira pode ser reaproveitada, reutilizada. É, é possível também nós desmontarmos e montá-las em outro local. O seu custo seria reduzido se a gente comparar com as armações de concreto armado. Essa estrutura apresenta um custo bem menor. E também teríamos a rapidez no processo de montagem, que é outro diferencial da laje de madeira. Tem uma vantagem super rápida, uma vez que não é necessário é, ter tempo no processo de cura, como normalmente acontece com outras estruturas com a mesma finalidade. Então, só desvantagens. A madeira ela tem uma grande desvantagem em relação à absorção de umidade, que é a principal desvantagem dela. Ela pode absorver muita umidade e principalmente se não receber um tratamento de impermeabilização antes de ser usado na construção. Isso pode acarretar em problemas estruturais, colocando em risco essa obra e necessita de vários tipos de tratamento, diferentemente do concreto armado, já que elas não são resistentes a diversos outros fatores. Por conta disso, a estrutura feita de madeira precisa passar por alguns tratamentos contra insetos, fungos, até mesmo anti-chamas, para se manter intacta por muito mais tempo. E também por causa desses fatores nós temos que ver se isso não acaba encarecendo o valor total da obra, uma vez que seja necessária uma mão de obra mais especializada. Com isso também nós temos um fator da umidade, também temos a alteração das dimensões, que madeira, por ser um material orgânico, ela sofre a dilatação, apresenta variação entre as peças, no caso também referente à temperatura. Isso significa que ela pode interferir nas dimensões do edifício. Também pode ocasionar problemas estruturais. Então, quais os cuidados que precisa tomar na hora de construir uma laje de madeira? Alguns cuidados básicos, né? No caso, para garantir a segurança da edificação, para ela não sair um pouco mais cara. Comprar material de qualidade. Existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir a laje na construção. Uma dica seria não comprar a madeira mais barata, né? Normalmente elas nunca têm uma resistência adequada para uma construção. Nunca deixar de fazer os tratamentos.
madeira tem que ser impermeabilizada, protegida contra fungos, insetos e outros tipos de fatores externos. Não executar esse tipo de tratamento apenas para diminuir o custo desse projeto é um grande erro e que pode custar muito mais caro no futuro. Além de diminuir a vida útil dessa construção, né, colocará em risco a estrutura toda e devemos sempre pensar na segurança, né, e sempre investir no que for necessário para a gente ter um benefício maior a longo prazo. A madeira também exige uma exatidão no projeto, assim como a armação feita de metal. Um erro durante o processo, 1 milímetro, pode colocar todo o projeto em risco. É sempre recomendado que esse projeto seja passado por um especialista, né, nesse tipo de estrutura. E esse é outro custo da obra que fará toda a diferença no resultado final. E também no caso, outro fator que devemos também ter bastante atenção seria o cuidado com as madeiras de demolição. Usar essa madeira de demolição é uma tendência que vem cada vez mais crescendo, principalmente para quem deseja um projeto mais sustentável. Mas isso também nos faz ter maior cuidado na hora de utilizar esse tipo de material. Antes de comprar esse tipo de madeira, sempre peça para um especialista, no caso, avaliar o estado delas, principalmente, já que esse pequeno cuidado faz toda a diferença na hora de garantir a segurança, né, e a qualidade da estrutura. E sempre que as madeiras de demolição também precisam de tratamentos específicos, né? Além das convencionais que precisamos, ela tem um além deles também, para garantir maior durabilidade. E dessa forma é possível ter as madeiras de demolição para usar elas sem qualquer tipo de problema. Aqui temos uma imagem mostrando um uso real de uma laje de madeira. No caso, isso aqui é uma construção completa de madeira, que deixa um visual mais interessante. E esse foi a laje de madeira. Partindo agora para lajes cogumelo, ela se diferencia um pouco da laje nervorada por não necessidade de vigas para se apoiar, que no caso vai ser apresentado mais tarde, já que elas usam diretamente os pilares. Como estou mostrando aqui nas imagens, não tem viga aparente, é um processo diferenciado justamente por causa disso. Apesar de não ser muito usada, esse tipo de laje oferece uma facilidade para vencer grandes vãos. Porém, como tudo possui uma desvantagem, ela requer uma espessura de laje maior, uma laje mais grossa, assim dizendo. Isso significa que será usado maior quantidade de aço e de concreto. Dessa forma, o custo da obra acaba saindo muito mais caro, fazendo com que esse tipo de laje se torne inviável em certos tipos de casos. Isso depende muito do engenheiro ou do arquiteto que projetou essa obra. Além de tudo isso, a execução desse modelo de laje requer mão de obra especializada, que também faz com que os custos finais dessa obra sejam mais altos. Separando aqui suas vantagens, por mais que não seja muito usada, se compararmos com os outros tipos de laje, ela nos permite vencer grandes vãos, como eu disse anteriormente, justamente pela ausência de vigas, que geram descontinuidade na execução de formas e armações, a torna mais fácil de construir se compararmos com as lajes nervoradas, que necessitam de vigas. Partindo agora para suas desvantagens, por mais que seja usada para grandes vãos, a grande desvantagem seria estar no custo da obra, por justamente aumentar a espessura da laje e aumentar o consumo de material construtivo, como o concreto e o aço, e por exigir mão de obra técnica, que a torna inviável sem o estudo inicial, como também já disse. Falando agora da parte estrutural, por não ter vigas e apoiar diretamente nos pilares, esses pilares ficam sujeitos a um grau de cisalhamento, que é um fenômeno que chamamos de punção, que dependendo do índice de tensão entre o apoio e a laje, esse pilar pode furar mesmo. Nesses casos, além do aumento da espessura da laje, também temos duas soluções que podemos adotar. A primeira seria o aumentar a dimensão desses pilares, que também aumenta o uso de material e, como consequência, deixa a obra mais cara. E a segunda seria com a execução do capitel, ou ábaco, com dimensões maiores do que o pilar. E essa solução seria mais adotada pelos engenheiros e arquitetos, projetistas.
Aqui no caso, na esquerda, nós temos é, abaixo da laje, juntamente com o pilar, um componente chamado capitel, que é uma pirâmide, que é para justamente não ter o que o pilar fure essa laje. E na direita nós temos com um formato mais quadrado o que seria chamado de aba, que também tem a mesma função. Aqui também nós temos um modelo de laje de cogumelo também um pouco mais diferente, no caso seria um pouco mais embutido, não teria bastante aparente o capitel ou o ábaco. E esse foi a laje de cogumelo. Olá, pessoal, sou a acadêmica Arulisa e vou dar continuidade aqui aos tipos de laje modada em loco. Então, eu vou abordar, né, sobre a laje nervurada. De acordo com a BNT, NBR 6118 de 2003, a laje nervurada ela é definida como lajes moldadas no local e com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. Quais são esses materiais inertes que podem ser utilizados? O isopor, a cerâmica, o concreto celular e entre outros exemplos. É um tipo de laje, né, maciça, composta por vigas T em uma ou em duas direções. Utiliza-se pouco concreto no fundo da laje, que abraça a armadura e formam volumes prismáticos ou cúbicos vazados. Esses espaços sem concreto, né, eles possibilitam ali que a laje se torne mais leve, diminuindo então assim o peso da estrutura. O aço, ele fica localizado na parte de baixo, né, ou seja, ali naquelas nervuras, como está sendo representado nessa imagem, a fim de suportar melhor a tração. E o concreto, ele fica mais evidenciado na parte de cima, por ser mais resistente à contração. Geralmente, esse tipo de laje, elas são moldadas em loco, né, com a utilização de formas, ou ainda fazendo uso de vigotas pré-moldadas de concreto comum ou protendido, que após o processo de concretagem, essas vigotas assumem o papel das nervuras. Essa imagem ela vem representando bem como que o processo de concretagem, ao final, ela vai estar demonstrada, né? A gente vai ter uma parte da superfície lisa, que vai estar mais aparente o concreto, e na parte de baixo, as nervuras, né? Feitas com aço. Bom, a laje nervurada, ela é indicada, né, em obras quando se busca a redução de cargas e atender também maiores vãos assim nas estruturas. Geralmente indicada para locais assim que vão ter vãos maiores que 5 metros. Como, por exemplo, né, faz-se uso em museus, auditórios, teatros, estacionamentos, rodoviárias, shoppings, mas também ela pode ser utilizada em edificações residenciais ou em escritórios, né? Vai depender do projeto arquitetônico, pois ela possui ali uma pegada mais moderna e um estilo industrial. Então, esse nosso tipo de laje, ela vai trazer uma versatilidade, né, aos ambientes ou aos locais a serem utilizados. A gente vai abordar também sobre algumas vantagens, né? Como o processo em si de fabricação dessas lajes, ela reduz em até 30% o consumo de aço e concreto, né, se for comparada ali ao uso das lajes convencionais, ela pode representar uma economia no custo final da obra, além de diminuir o peso total da estrutura e tornar uma opção de estrutura mais leve para a construção. Ou seja, essa é uma das principais vantagens, né, que o uso da laje nervurada ela vai trazer para o projeto de uma edificação.
Outra vantagem também é a maior resistência, né? Pois ele vai propiciar ali uma melhor distribuição dos esforços nos elementos estruturais. Temos também que ela vai promover um acabamento diferenciado, permitindo que a laje fique exposta, né? O que vai ali dispensar até mesmo o uso de forros no acabamento, né? Então, eles realmente pode trazer ali uma arquitetura e uma decoração interessante para o projeto, né? A depender do projetista e também da necessidade do proprietário. Ela pode também proporcionar um bom isolamento térmico e acústico, né, devido à espessura em si dessa laje, e também contribuir, né, com a sustentabilidade na construção civil, já que para o processo de fabricação, né, desse tipo de laje, ela utiliza menos concreto. Então, consequentemente, a gente tende ali a diminuir o processo, né, de fabricação do cimento, o que vai levar a uma redução na emissão de CO2 na atmosfera. E algumas desvantagens, e sim, para o uso, né, das lajes nervuradas. Esse processo, né, de execução das lajes nervuradas, ela vai exigir uma mão de obra especializada, pois a execução em si das nervuras e das armaduras, ela deve ser muito precisa, né? Então, é um serviço bem preciso, né? E o processo também de concretagem requer maiores cuidados e atenção. Por isso, ela pode ali a gente ter até mesmo um aumento com o custo em si, com a mão de obra para esse tipo de laje. É necessário um maior volume de material para a execução dessas formas, apesar de que essas formas elas podem ser reaproveitáveis por diversas vezes, né? Mas a gente tem que levar em consideração talvez que a primeira em si, primeira obra em si pode fazer, né, essa utilização maior, né, de material. E aí, entretanto, para as próximas realizações de lajes, né, do tipo nervurada, ela pode ali reduzir, já que a gente pode reaproveitar essas formas. A outra desvantagem também desse tipo de laje é a dificuldade na compatibilização do projeto com os sistemas de instalações prediais elétrica, hidráulica e de vedação. Realmente, esse tipo de laje em si, ela pode representar ali essa dificuldade, né, com relação ao processo em si de instalação elétrica e hidráulica. E o manuseio também, né, desse material no canteiro de obra, ela requer mais cuidado, né, a fim de evitar a perda ou a quebra dessas cubetas, o que pode causar acidentes se não estiver fazendo o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva também. Aqui a gente tem uma imagem bem ilustrativa, né, da aplicação de uma laje nervurada em um local que demonstra, né, um ambiente com vãos grandes. Então, geralmente ela é indicada em locais assim que vão apresentar grandes vãos. E por hoje é só. No dia 24, os acadêmicos Clênis e Marcelo vão dar continuidade a esse mini curso, trazendo ali uma abordagem sobre as lajes pré-moldadas. E obrigada pela participação de todos e até a próxima.